Bom dia a todos e todas que estão aqui nos honrando com a sua presença para mais um Carreiras Não Lineares. E hoje a gente tem uma das nossas partners da Restart Me aí, a Juliana Paim, que vai discorrer um pouco das carreiras dentro da franquia, né? Como é que a gente oportuniza, né, a carreira desenvolvendo negócios no ambiente de franquias, que é um ambiente bastante amplo aqui no Brasil, que tem muitas empresas, muitas marcas que se aproveitam desse marco legal das franquias para expandir seus negócios, seu canal de vendas e o canal de contato com o público. Então, seja muito bem-vinda, todos, mas Juliana, muito obrigado aí por aceitar o convite e a palavra é sua. Nossa, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto que eu gosto tanto, que eu faço parte, na verdade, hoje em dia, né? Faço parte há uns 15 anos, talvez. Antes como franqueadora, né? Funcionária de franqueadora, e hoje como franqueada de 2 marcas. Eu posso até dividir, eu não sei como é que eu divido a tela aqui, mas posso até dividir uma tela com vocês para não ver se eu não esqueci de nada. Não vou saber fazer isso, não. Bom, Você já está habilitada, aí você pode dividir a sua tela quando quiser. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, então, dividir a minha tela. Eu não sei onde faz isso. Share screen. Eu estou no celular, porque como eu não tinha conseguido entrar, mas vamos lá, não tem problema. Eu posso falar sobre apenas 3 telas. Enfim, eu coloquei o título dessa nosso bate-papo hoje como franqueado, empregado da marca ou empresário, né? Funcionário da marca ou empresário. E eu coloquei isso porque muitas vezes, dependendo do perfil da pessoa, do profissional, ele vai encarar como um funcionário de uma marca ou mesmo como um empresário ou ainda como um gestor, um empreendedor, desculpa, que eu vou considerar 3 perfis diferentes. No caso de funcionário da marca, se a pessoa quiser seguir padrões, quiser ser reconhecido ou ter uma linha mestra para seguir, ele pode ser um funcionário da marca. E a marca também precisa disso, tá? Segundo, ele pode ser um empresário, que é aquele que, diante de um formato estabelecido, consegue enxergar melhorias e fazer a gestão de um negócio já pronto, de um formato já pronto. Ou ainda, se ele for empreendedor, que seria um outro perfil, ou a pessoa que gostaria de desbravar, ele pode desbravar novos mercados, ele pode propor novos formatos. Ainda assim, dentro da franquia, dentro de uma marca, o profissional, vamos chamar assim, ele também pode ser empreendedor. Eu vou chamar de intraempreendedor, porque ele ainda está debaixo de uma caixinha, ele ainda está dentro de uma caixa com regras pré-estabelecidas, mas ele consegue sim empreender, ele consegue sim fazer diferente, inovar dentro de um formato estabelecido. Como eu disse, dentro de novos locais ou novos formatos, ou ainda propondo inovações dentro do próprio segmento, né? Uma outra forma de nós pensarmos como chegar no mercado de franquias, e o que vai depender para você escolher qual vai ser a marca que você vai dar continuidade, né? Ou por onde você vai expandir, tem o seu perfil.
falando de âncoras, das âncoras, qual é o seu objetivo, né? Falando das âncoras profissionais, que foi como a gente começou essa conversa de hoje, são as 8 âncoras e onde é que eu quero estar ou como é que eu quero ser reconhecido, a franquia consegue atender a todos esses perfis. Também vai depender de como você vai escolher aonde você vai, ou aonde você vai empreender, em que estágio a franquia está. Dependendo da marca que você escolhe, uma marca mais consolidada, eu diria que, até discutindo isso com o meu sócio quando falamos desse assunto, uma marca consolidada, eu diria que precisa de 80% de funcionários / empresários e 20% de empreendedores. Ela já testou muita coisa. Uma marca consolidada, e eu posso dar o exemplo dentro das marcas com as quais eu trabalhei, é a Cacau Show. A Cacau Show, por exemplo, ela é uma marca consolidada. Ela já tem mais de 2.500 lojas. Então, hoje, ela precisa do franqueado funcionário da marca, que só vai seguir as regras, vai seguir os padrões. A maioria deles precisa ser assim para tocar a franquia, que não discuta muito, porque hoje já se testou muita coisa, já se viu muita coisa. Então, a maioria dos franqueados dessa marca, de uma marca consolidada como a Cacau Show, deve ser um funcionário da marca. A probabilidade de grandes inovações é menor. Ela existe sempre, em qualquer segmento, em qualquer marca. Ela existe sim, mas é menor, porque é uma marca consolidada. Então, e hoje, e na época que eu trabalhava na Cacau Show e era responsável por uma regional, as entrevistas e o foco da seleção, né, do novo franqueado que ia assumir uma unidade, era basicamente entender qual era o que ele estava buscando. E normalmente era segurança. Então, segurança eu vou para uma marca consolidada que já vai me dizer, já vai me dar o bolo pronto, e eu só vou, em alguns casos, a pessoa pensa, eu só vou sentar na rede e esperar o dinheiro chegar, porque já é garantido, todo mundo conhece, eu não preciso mais fazer nada, eu só vou lá colocar meu dinheiro e ter o retorno no final do mês. Só passo lá para pegar o dinheiro. Existia esse perfil. O que não é verdade, inclusive, né? Quando a gente pensa em franquia, as pessoas pensam que porque o formato já está pronto, você não precisa mais trabalhar, né? Você só precisa ir lá buscar o dinheiro porque o formato já está pronto e garante o sucesso. Errado, não é verdade. E aí, voltando para a questão do perfil da franquia, tem a franquia já consolidada e tem a franquia que está começando no mercado. E aí eu posso dar o exemplo da Biomundo, que é uma marca que eu tenho loja, que não tinha loja em São Paulo quando eu cheguei, e foi esse o meu desafio, foi colocar uma loja, foi trazer uma marca para São Paulo que ainda não existia, mas era muito consolidado e forte em Brasília, né, o local de sua fundação. E são perfis diferentes, então você já... O bolo não está pronto ainda. Você como franqueado precisa ser mais empreendedor, e eu vou chamar de inovador, porque você vai, junto com a franquia, determinar alguns padrões ou criar algumas regras, porque as regras ainda elas são superficiais. E a marca está disposta, inclusive, a receber esse novo franqueado como um braço forte para ajudar a desbravar uma nova região ou ainda para consolidar algumas regras e formatos. Então, dependendo do seu perfil, do perfil da marca, né? Falando então o perfil funcionário, empresário ou empreendedor, e ainda do perfil da marca, ou do momento que a marca está, consolidado ou novo, você consegue atender às 8 âncoras ou os seus 8 requisitos dentro da franquia.
Então, tudo vai depender de aonde você está, aonde você quer chegar, que anseios você tem para desenvolver, o que você está buscando, na verdade. Então, eu seguiria nessa linha quando eu quis falar sobre a questão do perfil do franqueado. É isso, porque muita gente acha, por ser franqueado, que a franquia já vem pronta, que não preciso pensar, ou então acha que vai ter muita flexibilidade. O empreendedor, por exemplo, acha que vai ter muita flexibilidade, eu posso chegar lá, entender tudo e montar a minha. Como o Guilherme comentou na semana passada, de pessoas que já foram franqueadas, que ele conhece pessoas que foram franqueadas, que foram lá, entenderam do segmento, do negócio e montaram suas próprias marcas. Eu vou dizer que dentro das franquias que eu trabalhei, e estamos falando de Cacau Show, Espaço Árabe, eu vou considerar a Renner também como uma franquia, a Action, hoje que eu sou franqueada, a própria Biomundo, são estágios diferentes, e os funcionários, os franqueados que eu vi, Óticas Carol, os franqueados que eu vi que tentaram montar os seus negócios com base na franquia, muitas vezes não conseguiram, não tiveram sucesso. E olha que eu conheço muitos franqueados, e muitos que tentaram realmente, como empreendedor, entender o formato franquia, entender o segmento onde eles atuavam e supor que poderiam fazer melhor com as informações que detinham. E não é verdade. O formato franquia, ele funciona muito bem para que você seja franqueado e para que você possa ser empreendedor, empresário ou funcionário da marca, seguindo as regras, diante daquele formato. E aí você pode, sim, empreender, inovar, mas dentro daquelas regras, né? Acho que é isso o que eu tinha para dizer. Não sei se ficou claro, ou acho que mais fácil eu até responder perguntas. É isso aí, eu acho que ficou bem claro, sim. Obrigado aí trazer essa sua experiência, e a gente abre aí para o debate. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quando é que você saiu, qual foi o seu clique aí da sua transformação da sua carreira, de deixar de trabalhar como funcionária de fato, né, da franquia, para você ir para o outro lado do balcão e se tornar franqueada? Qual foi as coisas que você estava buscando? Quais eram as âncoras que você identificou em você que fez você fazer essa mudança? Depois de tantos anos trabalhando como funcionária, como empregada de marcas, né, em diversas redes, e você foi para empreender, correr um determinado risco. Qual foi o que te motivou e qual foi o frio na barriga que você sentiu? Vamos lá. Eu acredito que estar envolvido o passo antes de chegar a ser franqueada era a consultoria dentro da franquia. Foi um franqueado da Cacau Show que me chamou, falou: Juliana, você é a pessoa que vai me ajudar, eu cresci demais e agora eu estou desorganizado e preciso de ajuda. E pensei em você. E aí eu mergulhei nas unidades dele, né, vamos chamar, no grupo dele, e falei assim: olha, é isso. E ele é franqueado Cacau Show, tá? Que é o meu sócio ainda hoje, inclusive. E ele falou assim: Juliana, eu acabei de voltar da feira de franquias e tem um negócio que um empreendimento me sugeriu. Ele foi para montar a Cacau Show e o empreendimento falou assim: olha, aqui você deveria montar, na época, uma Empório do Aço. Eu falei assim: bom, deixa eu ver que negócio é esse. Eu, como técnica, fui na feira de franquias e quando eu cheguei lá e vi os números, os indicadores, o que me chamou muita atenção foi a questão do markup. Eu falei: olha, se isso for realmente verdade, é um excelente negócio, né? Eu acho que vale a pena. Ele falou: então, vamos juntos? Eu falei: então, vamos. Naquele momento, como eu estava trabalhando com consultoria,
eu considerei para mim mais um projeto. Então, eu sou das âncoras desafio puro. Vamos lá, então, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor com tudo isso que me foi dado de informação. E, no fundo, a segurança de ter uma marca por trás, de não ter que pensar em tudo e de já ter um formato desenhado e ter a possibilidade e o desafio de melhorar alguma coisa que já existe. E se eu seguir essa linha de raciocínio, a Biomundo foi a mesma questão para mim. Já que não tem em São Paulo, então daqui que eu vou me dar o desafio de trazer para São Paulo uma marca que não existe aqui e desenvolvê-la e apresentá-la aqui para o mercado de São Paulo. Essa do aço, você mencionou o sócio. Eu acho que o sócio também foi um ponto de segurança, não? Verdade. Talvez eu sozinha, se tivesse ido a uma feira de franquias, não tivesse tido o pontapé inicial de empreender. Apesar de vir de uma família empreendedora, como a gente conversou, né? Como meu pai mesmo disse, eu jamais empreenderia no formato franquia, porque meu pai, como empreendedor que é, e eu trabalhei um tempo com ele, disse que bolo pronto não resolve. E esse meu sócio falou assim, olha, eu acredito que dá para ser empreendedor e inovador trabalhando no formato franquias. Então, o pontapé foi dele, mas no meu caso, a âncora que me move é o desafio puro, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Vamos abrir aí uma rodada. Vamos lá, Guilherme. Aí houve a junção do técnico, né, com o empreendedor. Eu acho que você, como uma técnica na área de franquia, deve considerar que quem quer abrir algo e está começando, não tem ainda muita noção, seria bom ter uma consultoria que guiasse, né? Da mesma forma que você foi lá na feira de franquias e deu uma consultoria para o seu atual sócio, seria interessante... Não é esse, essa é uma outra pessoa. Tá, o sócio anterior, ou então a pessoa que te conversou, seria bom ter um técnico para auxiliar quem está querendo entrar nisso, não é? Não é só ficar analisando os markups, tem que ter todo um trabalho de organização, que, afinal de contas, foi o que te levou a ter mais uma marca franqueada contigo, né? É verdade. Uma coisa importante é a questão do ponto, porque até quando o meu sócio me chamou, ele falou assim, Juliana, vamos para Empório do Aço, na época, né, que hoje se chama Aço, vamos para Aço? Eu falei, olha, eu vou. Eles já têm os pontos definidos, onde eles têm disponível, e era só no ABC. Naquele momento era no ABC. Eu falei, olha, para o ABC eu não vou. Eu só vou se for para o Shopping Interlagos, que foi... Shopping Interlagos não está disponível ainda. Eu falei, pois eu só vou se for lá. Se o franqueado de lá, se existe, o franqueado de lá quiser vender, eu topo comprar, eu aceito o repasse, mas inicialmente eu só quero se for lá. E realmente, aí 2 meses depois acho que uns 3 meses depois da feira de franquias, veio a oportunidade de abrir o Interlagos e irmos para lá. Então, tem vários fatores, o que eu quero dizer tem vários fatores que talvez o novo franqueado ou uma pessoa que está chegando agora no mercado de franquias não saiba, mas tem vários fatores que impactam na decisão da escolha da marca. Não só a marca e o seu perfil em relação à marca, ou o momento da marca, como eu disse aqui, mas ponto, além dos 4 Ps, outras informações que são pertinentes e que podem ser úteis numa numa consultoria para um novo empreendedor. Muito bom. Já que você falou de fatores, elenca para a gente três principais fatores só, para o cara que está começando a pensar. Ponto, sem sombra de dúvida, onde, né? Localização. E aí a gente está falando de varejo, né? Todas as marcas com as quais eu trabalhei tinha, exceto uma que era a Onodera,
tinha varejo, era varejo, então a questão do ponto é super importante. Pessoas, você precisa pensar em pessoas, tanto no cliente quanto no seu funcionário, quem vai ser a equipe, quem você está buscando atender, e alinhamento com segmento. Se você tem algum tipo de, como eu posso explicar, de proximidade, de conexão com o segmento que você está escolhendo. Fantástico. Obrigado, Juliana. Mas você falou que o markup também era importante, né? Foi um dos fatores de decisão, né? No meu caso, sim, porque como varejo, para mim, já é uma coisa que eu gosto, já é o que eu... Para mim era uma decisão clara, a questão do varejo, me chamou a atenção, sim, a questão da marca, do markup. Porque ter um negócio que, na época, o markup médio era 7. E isso para o varejo não é uma realidade. Na Cacau Show, o markup é 1,667. Então, quando eu vi quando eu vi um markup de 7 e com investimento baixo, eu falei, bom, é isso. É isso. Perfeito. Vamos lá, Ana. Juliana, tem uma pergunta assim, para quem nunca investiu em franquia, tá? Mas eu acho que todo mundo já olhou franquia como um investimento e quem vem assim do mercado corporativo, vou te passar a minha impressão e queria que você comentasse como fugir dessa sensação e se isso realmente acontece. Quando a gente olha o esquema de franquia, às vezes a sensação que dá assim é que o franqueador ele existe quase que assim, quanto mais franquias ele vender, mais dinheiro ele ganha, porque a renda dele está garantida. Por quê? Ele tem lá um royalty mínimo, quando é varejo, ele te faz comprar um estoque, então independe de quanto você vende, ele tem lá uma taxa mensal, então, e aquela sensação assim, que ele vira um vendedor de ponto, né? Que ele não vai controlar ali a concorrência. Como é que você, quando vai ser um franqueado e adquirir uma franquia, como é que você analisa isso e foge? Eu vou chamar desse franqueador arapuca, né? Que ele está ali só para vender volume e não te trata como um business que você tem que desenvolver. Então, assim, você vira aquele business que você é mais um e está gerando para ele uma renda mensal independente do seu sucesso como negócio. Como que você avalia isso quando você vai olhar qual franquia você vai comprar? Como eu entendo que essas características que você colocou são inerentes à franquia, eu não consigo analisar só dessa forma, porque essa pergunta que você fez foi exatamente seguindo a linha de raciocínio do meu pai, de dizer assim, nossa, eu vou dar uma parte do meu lucro, eu vou deixar uma parte do meu dinheiro para essa pessoa. O que, no fundo, você tem que entender se esses valores estão alinhados com o suporte que é entregue pela franquia. Então, sim, a franquia tem como principal objetivo esse formato, vender pontos de venda. Então, sim, é o principal objetivo. Mas não só esse. Foi a maneira que ela encontrou de ampliar, de ganhar capilaridade, usando o dinheiro do outro. E se o outro souber fazer bem isso, e por isso que a questão do ponto, acho que no caso do varejo, a primeira questão que o franqueado precisa ter claro é essa do segmento e do ponto, porque depois disso, depois que ele vendeu o ponto, você consegue fazer a gestão. Você consegue administrar, se você for um bom empresário, eu acho que é esse o ponto. Se você for um bom empresário, você consegue corresponder a isso. Eu não enxergo como um problema. Taxa de franquia ou mesmo os royalties pagos, tem royalties que são proporcionais ao seu faturamento. Por exemplo, no caso da Biomundo, é sobre o faturamento bruto, são 5% do faturamento. Vai direto para a marca. No caso da Action, é um valor fixo. Então, independente de quanto você fatura, o valor é fixo. Isso também pode ser bom ou pode ser ruim.
tudo vai depender de como você vai gerir, de onde se você entendeu que é uma grande oportunidade. É um ponto novo que você tem pouca, ou você tem muito fluxo de pessoas, que você garante que o seu faturamento vai ser maior e a taxa de franquia não. Os royalties fixos podem representar 2, 3% do seu faturamento. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso. Acho que tudo vai depender do negócio. E acho que a consultoria, como o Guilherme tinha sugerido, pode ajudar nesse momento, para você compor um mix de taxa de franquia versus o custo mensal que você tem com a marca, se compensam, e se você está recebendo suporte que condiz com esse valor que você paga mensalmente. No final das contas, é um trabalho de seleção, né? Porque a Ana realmente tem razão, né? Tem muita marca que nem tem manual ainda direito, está muito incipiente e já está abrindo franquia como um modelo de negócio de expansão. Então, no final das contas, o consultor especializado nisso ajuda nesse caminho de você selecionar uma marca correta. Então, e aí você pega empreendedores normalmente, ou vou chamar de candidatos, tá? Você pega candidatos também despreparados. Sim. Um candidato preparado não vai numa franquia que não tenha um formato pronto. E eu estou falando de candidato, a gente pode fazer uma lista aqui de quem é o candidato preparado, mas é aquele que foi buscar o segmento, foi entender o segmento como um todo, não só a marca que ele escolheu, mas o segmento como um todo. E por isso que eu coloquei que um dos pré-requisitos é você ter familiaridade ou conexão com o segmento para que você saiba escolher e não caia numa cilada dessa. Vou dar um exemplo. Eu tenho um casal de amigos que ele é advogado, e ele é advogado de jogadores de futebol. E aí um dia eles chegaram para mim e falaram assim: Ju, acho que eu vou precisar da sua ajuda. Tem um irmão de um jogador de futebol que está desempregado. E o jogador de futebol falou assim: olha, eu vou te dar um negócio para você cuidar. Então eu vou investir e você pode ir lá tocar sua vida, e o que você tirar é seu. O jogador de futebol, uma pessoa simples, o irmão tão igualmente simples, acho que até de formação e técnica, foi lá e abriu uma marca, foi lá e buscou uma marca que tivesse a ver com a relação futebol. Eu não sei se vocês já ouviram falar, chama BU. B-U-H. Tem alguns shoppings. E aí eu fiz algumas perguntas. Eles vieram me perguntar porque o jogador de futebol queria ajuda para escolher qual a marca e para saber como direcionar o irmão nesse investimento. E aí eu perguntei, tá, tem COF, que é o circular de oferta de franquia, que rege uma marca e te conta tudo, absolutamente tudo, inclusive franqueados e ex-franqueados, como é o formato da comercialização, tudo. Não tem. Tem contrato? Eles estão montando, mas ainda não elaboraram. E eu perguntei, qual o valor do investimento inicial? R$250 mil. Aí eu falei assim, mas ele vai investir 250 mil num negócio que ele não conhece, que não tem formato pronto ainda, e uma pessoa que não está preparada, que não era do varejo ou do mercado, tinha só o dinheiro. A questão estava só no dinheiro. E não deu certo. Soube recentemente, ele abriu, né? Ele criou a loja, mudou de ponto 2 vezes e agora encerrou as atividades. E perdeu os 250 mil reais. Mas aí foi por falta de preparo, de acompanhamento para que desse certo. E alguém minimamente preparado, não só com dinheiro, mas minimamente preparado e que foi buscar conhecimento e entender um pouco mais do segmento, não faria um investimento como esse. É um exemplo clássico que eu vi.
Eu, por exemplo, suas 3 respostas já me afastariam desse negócio há muito tempo, só com as suas 3 perguntas. Eu não precisava de ter arriscado os 250. O cara também foi teimoso, né? Mas ele ainda, exatamente, ele ainda tentou mudar de ponto, inclusive. Ele ainda tentou. E aí, aqui não é uma crítica ao negócio, tá? É muito importante dizer isso, que deve ter franqueados da Bu que funcionam e vão muito bem. Estou aqui expondo a marca, mas não é esse o objetivo. Então, deve ter franqueados que se deram bem. Que no começo, como franqueado empreendedor, que tem no seu perfil inovação e que entende que vai ser um braço forte para a marca, para criar e determinar padrões e entender uma oportunidade de já ter um nome e poder inovar dentro desse nome, pode estar indo super bem, pode estar funcionando, mas não era o perfil correto para a marca correta. É isso. Então, esse match que não funcionou. Ele talvez desse muito certo numa marca mais consolidada, que já tivesse, sei lá, o exemplo da Cacau Show que eu dei aqui de marca consolidada, que já tivesse tudo pronto e ele só precisasse realmente operar. Está lá, como dizia o Alexandre Barriga no balcão, está lá, junto com a família, a esposa, até que era a pessoa que ia tocar junto com ele, e ia funcionar super bem. E talvez para a Bu, o perfil do franqueado tenha que ser outro. Tenha que ser um investidor que já conhece do negócio, que já tem, de repente, acesso ao meio futebolístico, porque a Bu são roupas para quem gosta do estilo jogador de futebol. Ele se apegou a isso, mas é que não é só isso. Ele não tinha o perfil empreendedor e muito mais operador. Sensacional. Muito bem, muito bem. Excelente debate, o nosso tempo aqui já se esgotou. Então, quero agradecer muito, Juliana, e a audiência que participou. Nós vamos gravar e subir no YouTube, no nosso canal. Então, aqueles que estão aqui, depois, por favor, acessem o YouTube e se inscrevam no canal, para que a gente ganhe cada vez mais audiência. Muito obrigado a todos. E eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada a todos. Bom dia.